Olá, pessoal, voltamos aqui com a nossa segunda parte do nosso pod, com muito mais assuntos. Assim, vocês já viram que nós já conversamos sobre a educação. A Márcia já nos trouxe aqui uma série de emoções, só falando do videozinho da parte da educação que eles fazem na escola SOS Bicho Urbano, que está de parabéns. O doutor Tiago falou da importância da castração. Eu acho que, inclusive, continuando essa parte, doutor, eu acho que o doutor conseguiu resumir, tão resumido e de uma forma tão explícita, uma forma tão leve, sabe? Que realmente é exatamente isso que você falou. A castração hoje, não só para o acúmulo de cães errantes, né, se multiplicando nas ruas, e até mesmo dentro da própria casa, dentro do próprio espaço, né, com os seus guardiães, né, mas em si é a saúde. E foi assim, e realmente é exatamente isso. Então, é a piometra fechada que a gente diz, né? Para cães machos é o tumor de testículo, né? Que ele pode ser evitado como? Castrando. Exatamente. Como é que você vai retirar um tumor de testículo? Castrando. Né? Então, assim, o que é um tumor, retirar tumor de testículo? Me corrija se eu estiver errada. Um tempo de sedação um pouco maior, né? E retirar o testículo. Dependendo do tamanho do tumor. Exatamente. Aí vezes... o que vai acontecer? Vai encarecer mais, pessoal. Vai encarecer bem mais. Hoje nós temos os programas de castração gratuita, tanto aqui como a Márcia mesmo tem, né? No sul do país, lá para cima, em Passos, tem a filial onde mesmo, Márcia? Nós temos em Santa Rosa do Sul. Santa Rosa. E temos uma coordenadora em São João Batista. E agora nós aqui em São João Batista também. Sim, ela atende a região ali, né? E agora nós então contamos com o Diogo Orsi, que passa a ser coordenador também das nossas campanhas aqui. Na região. Uhum. Então, castração, mutirão de castração, nós já temos aqui na prefeitura. As castrações correndo aí os municípios, os estados, o bairro, qualquer lugar hoje eu acho que se encontra uma castração em valor social, né, que pode muito bem a gente evitar esse transtorno, até mesmo essa doença para o animal, é transtorno para o bolso da família. Sim. Né? Então, eu acho que é muito válido realmente hoje. É tudo aquilo mesmo, a castração e a educação andam juntos, né? Elas têm que andar juntos. E, Márcia, me diz uma coisa. E para Blumenau, a perspectiva de parcerias aqui? Fica, então, com esse protetor que irá trazer, que irá hoje coordenar a equipe aqui, e vai acontecer de que forma? Então, a princípio, não somente em Blumenau, né? Como o Dr. Tiago ele não tinha disponibilizado, não tinha a nossa, né, para que nós pudéssemos fazer em unidade móvel, então em Blumenau, no primeiro momento agora, nós estávamos fazendo em uma clínica veterinária os mutirões, né, com a parceira, a doutora Eduarda, sim, e que abria as portas para que no final de semana, com datas pré-agendadas, acontecesse o mutirão. Mesmo sendo em clínica veterinária, né, mesmo a clínica ter os seus alvarás, enfim, mesmo assim é necessário, então, fazermos um projeto que é encaminhado ao CRMV, que vai estar passo a passo como vai acontecer, todas as etapas, desde a recepção, como é que vai ser o pré, o pós, o trans, a cirurgia tem detalhado como é que é, né? Questão de medicamentos, o que pode, né? Então, esse o Dr. Tiago havia nos passado, a gente completa ali. Então, esse projeto, então, parte do Instituto, né? O Instituto, porque ele precisa, na verdade, partir de uma instituição não governamental ou do poder público, né? Mas aí parte do SOS Bicho Urbano, sim, de vocês. Isso. Então, nós fizemos os trâmites, né, administrativos. Por quê? Porque nós atendemos a resolução e nós fizemos... cada projeto que nós fizemos, ele precisa passar em plenária. Ele passa por plenária em Florianópolis, né? É feita a avaliação. Nossos projetos já são conhecidos. O pessoal, apesar de que em algumas situações a gente recebe denúncias, né? E a gente mais ou menos
entende de onde que vem e sabe como é que funciona, enfim, né? Mas, inclusive, hoje eu estava falando com o doutor Zunino, eu disse, doutor Zunino, por favor, manda a fiscalização. Eu já estou pedindo, né? Porque a gente está tão orgulhoso, nós estamos tão orgulhosos como está a unidade móvel, que a gente quer que os fiscais venham para ver, né? Para ver. E assim, o nosso projeto, inclusive, nós vamos estar esse final de semana em Gaspar. Eu te convido, se tu tiveres disponibilidade de tempo, para ir conhecer, para te ver. Nós, as pessoas, claro, né, não é aberto ao público, mas determinadas lideranças, né, são autorizadas a entrar, a conhecer todas as etapas. A gente não tem nada assim que bloqueie qualquer entrada, não, ao contrário, a gente quer que vejam como é feito, né? E a gente sempre trabalha assim com horários pré-agendados também. É um projeto assim bem diferenciado, né? Vai acontecer agora em Gaspar, né? Isto, nós estamos em Gaspar com o apoio do prefeito. Vamos nos ver lá, então. Isto. Que bom. Doutor Tiago se faz presente? Com certeza. O doutor Tiago está em todas, né? Sim. Até hoje, um apenas, né? Um apenas. Faz 9 anos já, um só, que eu não pude comparecer, apenas um. Nesses 9 anos a gente fazia uma média mensal aí, talvez 3 mutirões por mês, né? Eu, né, com o Instituto, eu tenho a minha clínica, né? Nossa! Então eu também faço projetos na minha clínica, mas é separado do Instituto. Então com o Instituto, uma média talvez 3 mensais, né? 3 mutirões mensais, desde na clínica pelo Instituto? Não. Na clínica é pessoal. Ele também faz preço social, mas no caso é da clínica dele, né? Preço social, né? Mas é na minha clínica, não é uma parceria direta entre o Instituto mas existe o valor social baixo ali para todos. São dias determinados, né, no caso. É muito importante que as clínicas tenham um valor acessível, né? Apesar de que, como eu também tenho uma clínica particular e eu sei como funciona, muita gente se vale de ir a uma castração social, tendo condições de uma castração particular. Então isso acontece muito. Isso é o que às vezes indigna muito o veterinário, e não que era o que me indignava, porque ao mesmo tempo eu pensava, bom, essa pessoa de alguma maneira, se ela está vindo aqui procurando esse preço, tendo ou não condições, ela não iria castrar de uma outra maneira. Penso da mesma forma. E aí eu pensava muito na questão do animal. Então esse animal aqui, ele vai ficar sem a castração. Então vamos castrar. Então a gente, claro, tem muita gente que, por exemplo, leva um animal, né, e ele vai lá humilde no dia levar o animal. E às vezes, né, nem é o próprio tutor do animal, o próprio guardião. Às vezes a empregada da casa que leva o animal. Já aconteceu algumas vezes. Eu imagino. Então assim, a gente sabe que isso existe. E quando iniciaram os mutirões, eu sempre me interessei por essa questão, porque desde que eu comecei a trabalhar, eu não fazia cirurgia, eu fazia só atendimento clínico, e eu resolvi ir para uma cidade pequena, porque eu queria uma certa qualidade de vida, eu queria trabalhar mais tranquilo. E eu queria trabalhar só com clínica, não com cirurgia. E aí o pessoal, os protetores da minha cidade, começaram a me pedir muito para fazer as castrações. E aí inicialmente eu fazia só castrações para ONG e não cobrava nada, né? Deixava apenas os custos ali. E assim começou. Foi assim que começou. Então, inicialmente foi dessa maneira. Eu achava, né, que realmente as castrações eram muito importantes. Eu recém-formado, eu comecei a ver que existia muita coisa para se fazer, e eu não sabia também por onde, né? Eu não sabia por onde começar. Então eu comecei fazendo tudo particular, a minha clínica particular, e apenas estendi uma mão para a ONG, e eu via ali que muita gente se aproveitava também dessa condição da ONG. Então era uma coisa que eu ficava muito chateado, porque eu estava ali ajudando, não cobrando, perdendo o meu tempo, me doando para aquilo ali, e eu via que tinham pessoas que se aproveitavam.
E isso, de uma certa maneira, me incomodava, e era o que incomodava muitos colegas. Aquela questão assim, ó, abriu o mutirão de castração, né? E as pessoas, eu tenho clínica numa cidade pequena, então a gente conhece as pessoas que estão indo levar o animal, e a gente sabe, não, essa pessoa poderia levar numa clínica particular, mas é como eu disse, muito provavelmente ela não levaria. Então eu comecei a mudar o meu pensamento. Eu assim, então tá, então para algumas coisas eu preciso pensar apenas no animal, né, e deixar certas questões de lado, porque senão eu não vou mais fazer isso. Então foi assim que começou o meu interesse, né, pelas questões da castração, e de início eu comecei a trabalhar com um instituto, né, foi tudo novo para mim, porque eu fazia apenas castraçõezinhas em pequena quantidade, e a partir do momento que eu recebi a proposta, né, recebi a oportunidade de trabalhar com o instituto, isso aumentou muito, e aí eu comecei a ver as coisas de uma maneira também completamente diferente daquilo que eu vinha fazendo, né, e muito curioso para saber como quem vinha tomando a frente dessas questões aqui vinha elaborando, né? Ao contrário do que os meus colegas veterinários faziam, que era muita crítica, porque o mutirão de castração isso, o mutirão de castração aquilo, eu pensei, não, calma que não é de todo mal, alguma coisa de bom tem que ter. Sim. E até que eu comecei a trabalhar com isso e eu vi que assim, realmente, o projeto de castração, questão técnica, é extremamente difícil. Primeiro, é difícil fazer uma coisa moralmente ética, isso é muito difícil, porque tem muitas questões envolvidas, né? É muito difícil fazer uma logística e também logística. Tem muitas questões ali que vão interferir na questão técnica, que ele não está diretamente interferindo, mas de alguma maneira ele vai interferir. Vai interferir. Então é um desafio muito grande. Que foi o que eu comecei a perceber que, como era um desafio muito grande, ninguém queria. Ninguém queria. Porque era realmente muito difícil. Muito. Tu apostou e... Até hoje é um desafio. Na verdade, eu tomei isso como um desafio para mim. Eu falei, não, eu sempre tive essa questão, senão eu quero fazer isso aqui assim. Tu vê como a cabeça da pessoa, do ser humano, ela muda, né? A mente, né? Sim, então, da vida pacata que ele gostaria de ter. A tua vida, desde cidade pequena, tua clínica particular, ele sossegado, só clinicando e tal. Não tem folga finais de semana. Não, e hoje ele está tão envolvido que eu acho que eu não sei se ele consegue sair um dia. Não, eu acho que não, né? Eu parei de fazer os atendimentos clínicos para poder me dedicar um pouco mais. Porque realmente assim estava muito difícil conciliar, e eu estava também já esgotado, né? Eu também fazia muitas cirurgias na minha clínica, muitas castrações principalmente, e aí eu falei, não, eu vou ter que decidir algo, porque eu não vou conseguir caminhar dessa maneira, né? E muitos anos lá atrás, quando eu comecei com as castrações, eu trabalhei em parceria com o dono de um agropet, né? E a gente tinha uma oportunidade de crescimento muito boa lá. Tinha bastante cliente, bastante atendimento. E eu comecei a retroceder um pouquinho. E aí ele, não, pelo amor de Deus, tu não pode largar isso aqui, largar agora, que é uma coisa certa para tua profissão, para tua carreira, para se dedicar a mutirão de castração, porque era tudo muito inicial essa questão de mutirão de castração em Santa Catarina. Sim. Era tudo muito camuflado que era feito, era tudo muito obscuro, ninguém sabia direito, as coisas estavam vindo para Santa Catarina, a comunidade veterinária era muito contra isso, ainda é de uma certa maneira, mas hoje a resistência já diminuiu, porque uma questão que eu percebi estando numa cidade pequena, né, e o meu segundo contato, na verdade, com a Márcia foi o seguinte: ela trouxe o mutirão de castração para a cidade onde eu tinha clínica, e o meu parceiro comercial da clínica ficou... Não gostou? Não, ele odiou.
E eu fiquei, não é que eu não... Mas nós temos isso aqui também. Aliás, não só aqui. Não é que eu gostei ou não gostei. Eu falei, olha, é um trabalho, está sendo feito um trabalho, eu não sei o que estão fazendo, então eu não posso julgar o que está sendo feito, se é certo, se é errado, se sim, se não, eu não vou julgar. Estão fazendo algo que eu não consigo fazer, que é castrar um monte de animais, e eu via que a cidade precisava. Naquele momento, naquele momento. Era uma coisa que eu não conseguia fazer, eu não tinha conhecimento técnico, e eu, na verdade, me despertou mais a curiosidade do que propriamente uma revolta, porque ia entrar na cidade, ia tirar os meus clientes, eu não fiquei com essa preocupação. E aí, passado o mutirão, né, eu comecei a ver que a minha procura de castração aumentou com a entrada do mutirão. Isso eu cataloguei, né? Eu fiz uma estatísticazinha. Talvez porque eu não lembro de cabeça agora. As pessoas pela divulgação do mutirão. Isso, exatamente. Do programa castração. Porque tu fala, né? Sobre o assunto, sobre o tema. Então isso entra e o médico veterinário não fala. Então o que aconteceu? Ele está ali só para receber. Muita gente queria castrar o animal, mas até então não tinha despertado nada. Sim. E aí me procuraram, falaram, olha, eu queria castrar meu animal, ouvi falar desse mutirão de castração, o que tu tem a dizer, o que tu acha? Eu falei, olha, eu não conheço, não sei como funciona, quer castrar, castra, não quer, eu não tenho como dizer, né? Eu não sabia como funcionava. Então algumas pessoas falavam, não, eu vou castrar contigo porque eu já conheço, não, tudo bem. E assim, se eu não me engano, aumentou o meu fluxo de castração, porque ali, nessa época, eu já estava não só fazendo para onda, eu também fazia particular, nisso já tinha passado algum tempo, né? Aumentou 50%, que era bastante para mim na época, era bastante. Então eu comecei a ver, olha, não é de todo mal. E aí também, claro, né, como toda cirurgia, como todo procedimento, pode haver problemas pós-operatórios, né? Alguns específicos, né? E aí, além do aumento da procura da castração, também começou a aparecer para mim problemas para resolver de pós-operatório. Então, aumentou em mais 50% a minha demanda por atendimento. Entendi. Então, eu comecei a pensar, não como veterinário, né, como eu tinha o meu negócio. Olha, não é ruim, é bom. Porque aumentou, as pessoas estão vindo, seja lá qual for o motivo, o meu fluxo de pessoas que estão procurando um atendimento aumentou. Então eu achei isso muito, muito bom, né? Mais pessoas procuraram a castração, que eu achei também bem interessante, muitas pessoas procurando, mais do que era o normal. E depois disso, se eu não me engano, eu procurei a Márcia para comentar alguma coisa, que eu queria participar e tal, mas era tudo muito fechado, então naquele primeiro momento não teve uma abertura. Eu não tinha onde me encaixar naquela situação. E aí passou um determinado tempo, a Márcia retornou, perguntou se eu gostaria. Eu já tinha evoluído bastante nas questões da castração, já fazia muita castração, não como está sendo feito agora, mas eram muitas, né? E eu vi ali uma oportunidade de fazer o que estava sendo um desafio para mim e aumentar o meu desafio. Aumentar. Porque, meu Deus, assim, é uma história, né? Então, parece ser tudo simples, né? Mas não é simples. Eu sei, porque assim, eu já percebi que o Dr. Tiago, ele tem uma leveza nas palavras, assim, de como simplificar um fato complicado, né? Complicado. Porque, é lógico, se a gente for entrar em detalhes, meu Deus, ficamos aqui 5, 6 programas, né? Porque... não vamos falar das lacunas, né, a serem preenchidas na época e algumas que ficarem abertas. Existe, a gente sabe que sim. Mas digamos, dos motivos, né, que o Instituto permanece essa parceria e cada vez ela fica mais fidelizada é justamente pela conduta, né, do Dr. Tiago. Ele tem uma conduta assim, muito diferente, porque eu já trabalhei com outras equipes, eu já trouxe equipes de Porto Alegre, de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, enfim, eu já fazia alguns movimentos tentando, né, me ajustar. E não conseguia, por diversos motivos eu não conseguia até então
que chegamos, né, no nosso primeiro mutirão, foi 15 animais no dia, se não estou enganado, com 3 veterinários, né, anestesista e essa demanda toda, e o Thiago, eu disse, Thiago, mas não dá para fazer dessa forma. Não dá, não sei como, mas vai dar, né? Eu disse, meu Deus do céu. Isso, né? Então, assim, ele é muito dedicado, né, nas questões de sempre estar buscando qualidade no atendimento. Não é porque é feito em mutirão que é feito de qualquer forma, né, que às vezes as pessoas têm esse conceito. Eu estou falando do nosso mutirão, né? Vamos falar, quantos animais são castrados por mutirão? Uma base. Olha, nós conseguimos atender 250 animais em 2 dias, né? É bastante. Às vezes até as pessoas perguntam, né? Algumas, inclusive algumas associações. Mas vocês só castram isso? 250 ou 200 animais em 2 dias? Não é quantidade. Sim, isso, então, né? Qualidade que é uma vida? Sim, em quantos veterinários tem isso? Algumas coisas que são questões técnicas assim que impossibilitam fazer uma grande quantidade de uma forma ética, ponto. Sim, tá? Sim. Dá para fazer? Dá, mas realmente é aquilo que tu falou lá atrás. Só que tem a parte técnica, se for fazer assim o mínimo necessário para dar um mínimo de condições cirúrgicas para o animal, sim, né? Se a gente for pensar no mínimo, tem muitas limitações técnicas, muitas, tá? Dá para fazer? Dá, com uma equipe gigantesca, né? Dá para fazer uma coisa bem legal, um procedimento bem realmente ético, bem elaborado. Um projeto bem elaborado, dá para fazer. Dá para fazer, mas assim, tem muitas limitações técnicas. Sim, como eu também poderia, né? E isso nem, de uma certa maneira, o CRMV é muito legal para isso, ele é muito bonzinho. A gente, por exemplo, né, os principais gargalos do projeto são a questão de protocolo anestésico, tá? É o principal gargalo. Eu tenho mais de 60, 70 protocolos anestésicos que eu posso usar para fazer uma castração. Sim. Tenho. Eu posso usar qualquer um. Ele está dentro de uma ética, uma conduta ética. Isso, Só que não é porque ele está dentro de uma conduta ética que ainda ele é, para mim, na minha opinião, aceitável. Por quê? Porque não está dando o mínimo de condições ali. Claro, a gente tem que ver a outra questão de, sim, castrar um maior número possível de animais, mas a gente não pode esquecer de dar qualidade para aquele animal que está ali. Então, a partir do momento que a gente aumenta muito o número de animal, dependendo do tamanho da equipe, tá? E dependendo do espaço disponível que se tem, dependendo de equipamentos, dependendo de pessoas, mão de obra capacitadas ali para aquela tem uma limitação, Mas se for para pegar, não, isso aqui está tudo dentro da ética, a gente pode fazer assim. Isso, sem olhar a condição mínima do animal. Vamos só trabalhar em cima de protocolo sem... A equipe de vocês, quando vem para um determinado, como agora para Gaspar, vocês é uma equipe grande? Depende do número de animais que vai ter. Que já está inscrito. Isso. Porque assim, tem cidades que a gente tem mais de 200. Tem cidade que tem 100. Para 200, 250 final de semana, trabalham quantos veterinários? São 5? 5 veterinários. É uma equipe grande. Sim, depois tem mais os técnicos, né? Não, só os veterinários. Só os veterinários. Só os veterinários. Nossa, mas é uma equipe... porque assim... E eu fazer só uma consideração, e a equipe, o Thiago conseguiu passar, né, e cobra, inclusive, que eles tenham a mesma conduta, a mesma visão, e é dessa forma. É responsável técnico por tudo isso, né? Então, tudo passa por ti. Sim. Ou seja, tem que ser ali. Isso. Aquela forma de pensar. Mas eu acho que a tua forma de pensar é muito boa. É por aí. Tudo que tu falou ali realmente assim bate com o meu conceito de bem-estar animal, que a gente tem que rever essas questões sim. Sabemos também como é feito. Nós temos aqui em Blumenau também a castração social, nós temos os mutirões, né, que por enquanto está tudo ok e tal. Mas é lógico, né, aqui nós temos não é uma cidade pequena,
Sim, né? Uma cidade grande, nós temos uma demanda maior ainda. Tivemos ali parado 2 anos sem castração. O acúmulo assim excedeu de uma forma que saiu fora do controle, e hoje nós precisamos, né? O poder público está buscando isso. Então, assim, estamos conseguindo já respirar, sabe? Saindo de um local para o outro sem, né? Mas, assim, vamos conseguir. Eu acho que com a parceria com vocês aqui, eu tenho certeza que a gente terá mais êxito ainda. Nós já temos a parceria com o pessoal também de um outro instituto que está muito... também são pessoas realmente que trabalham já há algum tempo aqui. Ela entrou aqui com castração social, né? E hoje ainda ela trabalha com essa parte da castração social, mas aí a gente tenta ter aquele conceito de quem pode e quem não pode. Eu já falo, eu como protetora, né, das minhas vagas para a castração que eu indico, pessoa que pode é para cá, pessoa que não pode é para lá. Porque eu acho que isso vai muito do protetor também, sabe? Eu não sei qual é a forma de trabalho ali, né? Eu acho que as pessoas se inscrevem, elas fazem aquele protocolo, como tu falou, mas muitas vezes aquilo não é verdadeiro. Mas a hora que chega lá, o Tiago vai sentir, né? Mas aí é uma questão que foge do nosso controle, né? Isso aí fica na questão de independente, consciência da pessoa que está mentindo, né? A gente está se propondo a fazer um projeto social que beneficie, na verdade, uma parcela da população. Sim. Aí nós, inclusive, temos um termo que a pessoa assina dizendo que ela está adequada. Nós também temos esse termo. Isso. Tem uma palavrinha-chave ali, as orientações, né, do pré, e eu foco muito com o meu pessoal, aquele pessoal das vagas, né, disse, gente, jejum, 8 horas sólido, 4 horas líquido, porque assim, ó, chegando lá, vocês não vão estar me enganando, vocês vão estar enganando a si próprio. O que vai acontecer? Vocês podem chegar com o animal vivo lá e de repente sair com ele morto. Por quê? É tão simples. A hora da anestesia, o animal vai estar dormindo, vai estar anestesiado e ele está com o estômago cheio. O efeito da anestesia no organismo vai fazer com que ele vai vomitar, ele vai recostar, voltar para o pulmão, óbito. É isso que vocês querem. Então, assim, vamos respeitar, por favor, gente. Né? Vocês estão trazendo um animal para a vida. Né? Então, assim, ó, eu friso muito essa questão. Mas pode acontecer. Eles chegarem lá e dizer, fugiu. Aliás, não falar nada e acontecer alguma coisa, ou não acontecer, mas na hora que o animal entra, aí a gente já sente que eles estão preocupados. Ô, Ângela, eu vou te falar. Aconteceu assim. Eu disse, que loucura. Como questão técnica, né? Não é só isso o problema da alimentação. O animal está com o estômago cheio. Sim. Né? Independente se ele vai vomitar ou não e se tem perigo ou não, que eu costumo dizer assim, às vezes a gente acaba castrando animais que eventualmente comeram. A gente tem um cuidado maior, sabe que ele pode vomitar, então a gente está pronto para eliminar o que tem nas vias aéreas ali para ele não aspirar aquilo, tá? Mas tu sabe que isso dentro do mutirão é muito difícil. Só que a gente não pode esquecer que tem as alterações orgânicas, que a alimentação ela não é só para o animal não vomitar e não... sim, mas é a maneira mais fácil de eu conseguir fazer com que aquilo entre, que a pessoa consiga captar essa ideia de não alimentar, de tentar... E hoje também... O animal também em condições sadias, lógico, né? Tem algumas condições já que mudaram aparentemente muito, né? Mudaram muito essa questão de período de jejum, que alguns animais a gente já não faz mais 8 horas, faz 4, e já não faz mais jejum hídrico. Então, claro, a gente tem que ter uma linha intermediária, né? Então, só que a gente tem animais pequenos, por exemplo, que eles não podem ficar 8 horas em jejum, porque também já vai ter alteração orgânica que vai influenciar. Então, hoje, claro, fazer um trabalho assim, por isso que eu estou falando. 8 horas mesmo também é fatal, né? Porque tem toda essa parte. Por isso que eu estou falando, as questões de limitação técnica, e isso entra também, são muito difíceis, porque às vezes acontece alguma coisa, um imprevisto, alguma coisa assim, né? E fica assim, mas conversei com tal veterinário, ele disse que era melhor dessa maneira. Acontece. Tá? Não, realmente, nessa condição, eventualmente poderia ser melhor. Mas num protocolo para controle de população, a gente não pode, isso assim, a gente não pode, mas a gente tenta.
né, vê cada paciente como único. Então, assim, eu não tenho um protocolo anestésico, né? São vários. Cada paciente, sexo, espécie, isso vai muito da concepção idade. Do veterinário ali na hora. E a gente tendo um RT assim com o Dr. Tiago, já tudo fica mais tranquilo. Como eu falei, né? A gente pode fazer de qualquer jeito, é aceitável. Por estar fazendo um programa de castração, é aceitável. Tá? Pode ser aceitável na medicina veterinária, porque para os protetores... Isso é aceitável nessa condição. Mas assim, eu já trabalhei dessa maneira, como eu falei, tudo dentro da castração, do mutirão de castração, era obscuro. Isso você não aprende em nenhum lugar, não tem ninguém te ensinando a fazer um mutirão, ninguém. Não. Até porque assim, prática. Era um negócio único e exclusivo, entendeu? Então, como negócio, não era interessante terem outros veterinários fazendo, porque que eu vou ensinar outros veterinários. Sim, uma coisa. Mas claro, agora essas questões já mudaram, agora já é um pouco diferente, Sim. Mas lá antigamente isso era tudo muito obscuro, né? Eu consegui informações em São Paulo, eu tive uma ajuda em São Paulo. Sim, fiz buscar fora, né? Isso. Então assim, tudo era muito obscuro e muita coisa foi aprendido com o transcorrer do projeto. Né? Então, claro que esse projeto ele passou por diversas fases. Muitas tentativas, protocolo, ajustar medicamento, o que é melhor, o que não é, em qual momento, em qual condição. Então, a partir daí eu trabalhei com muitos protocolos anestésicos, com muitos anestesistas. A gente tem um anestesista, ele é especializando em anestesia, então ajudou muito. Eu tive outros colegas que colaboraram muito, né? Então hoje eu uso 6, 7, 8 protocolos anestésicos. Meu Deus, a gente tem assunto aqui para mais 2, 3 programas. Nós precisamos encerrar, infelizmente, mas eu fico tão feliz de terem vocês aqui. Meu Deus. Eu acho essa castração vai acontecer final de semana, né? Isso. Nossa, se vocês ficassem na cidade até a próxima, nós iríamos continuar o bloco C aqui com vocês dois. Então, assim, eu fico imensamente agradecida novamente de ter vocês aqui. A cidade também agradece, né? E, gente, não tem como, a gente vai ter que terminar por aqui, infelizmente. Mas, assim, ó, a partir de agora a gente vai se ver mais, nós vamos conversar mais e com certeza vocês irão retornar aqui novamente. Com certeza. Então, agradeço mais uma vez, Dr. Tiago Daniel, a Márcia Lírio, que é presidente hoje, né, a mão de aço ali do Instituto SOS Bicho Urbano, que trouxe essas ideias maravilhosas para cá, e a gente volta com eles, pessoal, eu garanto. E aí, vamos ficando por aqui com mais uma quinta-feira, mais um Pod Pet na sua tela, e vamos para a próxima, gente. Uma boa semana, um bom final de semana aí para todos. Não esqueçam, Spotify, Facebook e YouTube. Estamos aqui. E também na TV Galega. É isso. Uma boa noite.